Nem eu sei por que eu tô gravando esse vídeo. Oizinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu odeio esse fio branco, por isso que eu não gosto de gravar aqui, eu gosto da minha estante. Eu queria gravar esse vídeo no meu home office com a minha estante de fundo, só que a minha mãe tá fazendo feijão. Então assim, a panela de pressão, gente, tá loucura lá, não dá. Hoje, trazer uma discussão muito louca. Mas antes, se inscreve, deixa seu like agora, pra você não me dar um dislike depois. Aquelas, acho que depois que você dá é pra sempre, você não pode trocar depois, tirar o like e colocar no like. Pode, mas não faz isso não, tá? Enfim, gente, hoje eu vou trazer uma discussão pertinente sobre algumas coisas que as pessoas costumam pensar sobre mim, sobre as coisas que eu falo, porque eu não tenho medo de falar as coisas. E por isso alguns estigmas foram levantados sobre mim aqui no Booktube. Muitas pessoas pensam X coisa, tal coisa, e não é por eu me importar com o que elas pensam que eu tô vindo aqui falar. É justamente pra fazer, pra discutir, porque é sempre bom incentivar o diálogo e falar e ouvir. Então, aqui estou abrindo as portas pra que a gente discuta sobre isso. Tem duas coisas muito grandes sobre mim que são muito disseminadas aqui no Booktube, e eu acho que é meio que minha culpa. A primeira é que eu falo mal de tudo. As pessoas acham que eu sou muito reclamona por eu criticar as coisas, porque as pessoas têm medo de falar mal. E as pessoas acham que por uma pessoa que tá aqui no YouTube se expondo, colocando opinião, ela não pode falar mal de nada, porque se ela criticar, as pessoas não vão chegar nela, ela não vai ganhar dinheiro com isso, as editoras vão odiar ela, porque tem um vídeo de um booktuber que uma vez ele falou isso e eu quis me enterrar. Ele falou assim: eu tenho medo de fazer vídeos falando mal das coisas e as editoras pararem de me mandar livros. Eu fiquei assim... Gente, se fosse verdade isso, eu não ia ter gravado um book haul de abril mostrando 30 livros aqui, porque eu falo mal dos livros mesmo. E as editoras não se importam com isso, tá? Eu queria deixar isso bem claro aqui logo de início. Quem se importa normalmente são os autores, né? Óbvio, porque eles que escreveram e tal, mas isso também não é um problema, porque... Por exemplo, quando um autor chega até mim e ele quer fechar um público comigo, desde o começo eu deixo claro que eu não vou mentir, que se eu não gostar eu vou falar. E normalmente eles não querem continuar com a publicidade, então eu entendo. Entendeu, né? Enfim. E aí eu tenho esse estigma, as pessoas acham que eu sou muito crítica, que eu sou muito isso, que eu sou muito aquilo, e as pessoas veem isso como um problema. É verdade, eu sou muito crítica, é verdade, eu não tenho medo de expor a minha opinião, mas isso não tem que ser um problema. E a gente não é exatamente esse o ponto de hoje. O ponto de hoje é o YA, os livros adolescentes, que eu não leio e que as pessoas acham que eu odeio os livros YA. E não é isso. Eu quero hoje falar inclusive da minha história com YA e explicar por quê, qual que é o meu problema com YA. Eu queria começar dizendo que eu li muito YA na minha vida. Pra quem não sabe, o YA é Young Adult, que é um gênero de livros onde as histórias se passam no meio adolescente. Então normalmente vai falar de personagens dos 13 aos 16 anos, 17. Vai ter temáticas adolescentes, vai se passar normalmente em lugares que adolescentes frequentam, como o ensino médio, e vai ter problemas relacionados ao mundo adolescente. Não é uma regra, normalmente esses que eu tô falando especificamente são os contemporâneos, mas, por exemplo, tem fantasia desse gênero, tem distopia, jogos vorazes, é um YA, enfim. É muito difícil eu falar que eu odeio esse gênero, ou que eu não gosto desse gênero, porque, por exemplo, esse ano eu li O Ódio que Você Semeia e eu gostei muito. Eu acho que é muito importante a gente trazer cada vez mais livros para os nossos jovens que tragam representatividade, que vai falar sobre coisas que não são muito faladas, que vai quebrar barreiras, quebrar estigmas, só que vai trazer além, sabe? Algo a mais do que um probleminha aqui. E o meu negócio com YA é puramente quando ele não sai da superfície. Eu não acho que é um problema você ler o YA pro resto da sua vida. Eu acho que é um problema você não querer sair da sua zona de conforto. Eu acho, por exemplo, que cada um enxerga a leitura de um jeito, eu enxergo de um jeito, você pode enxergar de outro. Tem gente que vê a leitura puramente como um passatempo. Pra mim, a leitura é muito mais do que isso. Através dos livros que eu leio, eu quero tirar algo deles. Tem vários livros que eu leio puramente pelo prazer do momento, puramente pra me divertir, pra conhecer uma história nova. Tem livros que a gente lê pela leitura e ponto, só isso. Mas tem outros que são muito válidos para crescimento, e aqui eu posso listar vários livros que eu li recentemente que me mudaram, a pessoa que eu sou e que me moldam pra que o meu caráter seja
desenvolvido tanto quanto em ética e moral, quanto em, por exemplo, conhecimento do mundo em que a gente vive. Por exemplo, ler o Menino do Pijama Listrado, ele não é um YA, mas ele também não é um livro super adulto, com uma língua... Não, ele tem uma linguagem extremamente fácil, qualquer público consegue ler, ele é totalmente acessível, ele alcança todos os públicos e ele traz um assunto muito pesado, que é a Segunda Guerra e os campos de concentração, principalmente Auschwitz. Então, assim, eu acho que a leitura, ela é válida em qualquer momento, em qualquer tipo, mas que ela acaba perdendo o sentido quando você não sabe mais por que você tá lendo. Desde que eu me converti, que já faz um tempo, mas desde que eu decidi que Jesus seria o centro da minha vida, eu tenho buscado propósito em tudo. Então, por isso que às vezes pra mim uma leitura por aí, sabe, pelo momento, às vezes eu sei que não vai me agregar em nada e que não vai mudar a minha vida, e isso não é mais tão bom pra mim como era. E a dificuldade que eu vi nos YAs e que me fez sair desse tipo de leitura foi ver que eu tava patinando num tipo de leitura que não tava me levando pra lugar nenhum. E eu não digo isso porque os YAs são ruins, pobres, não. É porque eu acho que o tipo de YA que eu estava lendo naquele momento já não me apetecia mais. E eu, de acordo com a minha vivência, com as coisas que eu fiz, com as coisas que eu busquei, com as coisas que eu fui aprendendo com o tempo, eu quis mais do que aquilo que eu estava tendo com esse tipo de leitura. Só que isso pode acontecer com qualquer outro gênero. Eu posso um dia olhar pros thrillers que eu amo e falar, gente, o que eu quero ficar lendo de assassinato, sangue... Sério, porque se você for parar pra pensar, realmente isso não está levando pra nenhum lugar realmente. Mas às vezes você querer buscar mais é muito legal pra você, entende? E eu fico pensando, o que me incomodava muito no YA era sempre aquela coisa de não esforçar o seu cérebro. Você lê é uma leitura muito fácil, que uma pessoa que tá acostumada a ler, vai conseguir facilmente ler 15 livros num mês, se todos foram desse estilo, porque eles são fáceis de ler. É gostoso, você se envolve e você lê assim numa sentada. Por isso que a gente vê tanta gente que enche, né, que fala que leu tantos e tantos livros por mês, e a gente entende por quê, porque os livros são mais fáceis de digerir. E eu não tô dizendo que isso é bom, que é ruim, que ler 20 livros é ruim, que ler 3 livros é bom se esses livros forem clássicos e os outros forem todos YAs. Não, leitura é leitura, entende? Leitura é leitura, não tem o que dizer. Só que o que pega pra mim é quando você vê que você tá fazendo uma coisa sabe, no automático? Você nem tá mais digerindo as histórias parecem que são as mesmas. Eu cheguei no momento em que eu não queria mais aquilo. Só que eu quero voltar no tempo agora e dizer o tanto que esse tipo de livro foi importante pro meu crescimento como leitora. Quando eu era adolescente, hoje eu tenho 22, pra quem quiser saber, super adulto. Esses livros me transformaram na leitora que eu sou hoje. E se eu leio tanto de livros que eu leio hoje, se eu amo tanto a literatura, é porque quando eu era adolescente e criança, eu li livros que me encantaram. E esses livros mudaram a minha vida e eu não posso virar as costas pra eles e falarem que eles são tudo um lixo. Se eu sou a leitora que eu sou hoje, é por conta deles. A única crítica que eu tenho em relação aos adultos que leem o YA pra sempre é essa... Eu não tenho nada a ver com isso, gente, pelo amor de Deus, eu não tô julgando, eu tô falando em relação à minha visão do porquê que eu parei de ler, porquê que hoje eu acho que isso não me apetece tanto. É sair da zona de conforto. Porque, gente, gosto é gosto. Eu posso querer ler thriller pro resto da minha vida. Eu posso ter 60 anos e querer ler thriller. E uma pessoa pode ter 60 anos e querer ler YA. Não é esse o problema. O problema é você não experimentar e achar que a vida tá limitada nesse círculo. Essa é a minha única crítica. Quando eu vejo, por exemplo, booktubers que têm 40 anos nas costas e só falam disso, mas é porque nunca leram outra coisa, entende? E às vezes você tá perdendo de conhecer um mundo incrível que você vai se apaixonar ainda mais e continuar amando os YAs que você vive, entende? Eu tenho livros que eu guardo no meu coração com um carinho tão grande, por exemplo, os do John Green, gente. Hoje eu penso, por exemplo, na história de Quem é Você, Alaska, e eu acho ela bastante problemática, mas eu amei tanto quando eu li, ela foi tão importante pra mim quando eu tinha 16 anos, que eu não posso falar que, gente, que livro merda, sendo que a Vitória de 16 anos virou a noite lendo, e mesma coisa com Culpa das Estrelas, mesma coisa com a Jenny Han do... Não o novo dela, a coleção antiga que tá republicada agora, gente, como é que é? O Verão que Mudou Minha Vida. Aquele livro, foi a primeira vez na minha vida que eu li um livro inteiro em um dia, foi o Verão que Mudou a Minha Vida. E eu lembro que quando eu terminei de ler, eu sentia uma felicidade tão grande, de tipo, caramba, eu amo ler. E quando você se encontra num momento da sua vida em que você acha um livro que você fala, é por isso que eu amo ler, aí você tá no caminho certo, entende? E essa discussão de hoje não é pra falar sobre, ai meu Deus, os YAs são muito ruins, aqui a gente tem que ler alta literatura, clássicos, Grandes Sertão Veredas, entende? Não é esse o propósito do meu vídeo. O meu vídeo é levantar
a pergunta: você está saindo da sua zona de conforto? Você não está lendo outras coisas porque você já tentou e não gostou? Ou porque você está confortável nessa posição de sempre ler uma coisa fácil, que você se envolve, que você sabe que você vai ler rápido? Eu acho, gente, que quando a gente entra de cabeça nesse mundo da leitura, é muito importante e interessante que a gente conheça todos os públicos, sabe? Todos os lugares. Eu tenho 22 anos e eu amo ler livros infantis. Tipo, e não tô falando infantil pra criança pro público de 13 anos. Eu gosto de ler livro infantil que, por exemplo, minha mãe lia quando eu era criança. Eu amo esse tipo de história, porque me marcou de uma forma muito grande. E eu acho que eu tenho uma relação melhor com os livros infantis mesmo, por conta do que eu vivi quando eu era criança. Então talvez pra mim foi muito mais marcante a minha formação de leitora quando eu era criancinha do que adolescente. Então talvez eu tenha essa minha lembrança tão boa de livros infantis mesmo, tanto que eu amo comprar livros que tem crianças. Vocês sabem, eu sou apaixonada por esse tipo de livro porque me toca de um jeito diferente. E eu entendo o adulto que ama tanto os livros YA justamente porque deve ter sido tocado nesse período de uma forma diferente. Às vezes esses livros entregam uma realidade que a gente gostaria de ter vivido. Gente, por anos eu sonhei com meu vampiro. Por anos! Eu tenho uma expectativa de homem que foi criada pela Stephenie Meyer. Eu tenho 22 anos, gente. Eu ainda tenho uma expectativa do Edward Cullen na minha vida. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Quando a gente é leitor, a gente viaja em tantos lugares, em tantos meios, em tantas realidades, em tantos personagens, que eu acho que é uma escolha pobre você querer ficar pra sempre no mesmo estilo de livro. E essa é a minha única crítica. A minha única crítica é essa. Só que depois que você experimentou, você foi pra um livro lá, nada a ver com a sua zona de conforto, você leu, não gostou? Tá bom, volta. Seja feliz, sabe? A vida é muito curta pra gente ler algo que não te dá prazer, que não te dá felicidade, que não te dá alegria, sabe? E eu me vejo muitas vezes me impondo leituras que eu sei que eu não vou curtir, talvez porque, sei lá, eu acho que vocês vão gostar se eu falar desse livro. Tem vários livros YA, gente, que vocês me pedem toda vez pra eu ler. Tem livros jovem adulto que vocês me pedem muito pra ler. Tem livros até clássicos que eu não tenho vontade de ler, gente. E eu fico pensando, eu vou me forçar a ler só porque as pessoas querem que eu leia? Porque a partir do momento que você força a leitura e você não está, tipo, vivendo um momento em que você tem muita certeza da sua identidade dentro do meio literário, é muito mais fácil você se afastar dos livros e entrar numa ressaca do que você embarcar num mundo legal, entende? Então, por exemplo, se você tá acostumada a ler thrillers e você quer começar a ler romance, procura um romance que você acha que vai te agradar, entende? Vai atrás, se você quer sair da sua zona de conforto, quer sair da mesmice, essa é a minha crítica, entende? Procura algo que você acha que vai te agradar. Esses tempos eu tava pensando na importância dos livros YA. Por que é tão importante ter livros que entregam representatividade, que falam sobre problemas, que falam sobre racismo, homofobia, sobre doenças que não são faladas, como depressão, distúrbios alimentares. É muito importante esse tipo de livro, que esse tipo de livro exista. Eu tive anorexia, vocês sabem, e eu li 3 livros, eu acho, sobre isso enquanto eu tava doente. E um deles foi uma das coisas que virou uma chavinha na minha cabeça e me mostrou que eu tava doente. Então, assim, é muito importante que livros que falem com todos os públicos existam e sejam publicados pelas editoras. E todo esse vídeo aqui tá acontecendo por causa do Chris, meu amigo. A gente tava almoçando juntos recentemente, a gente entrou nesse assunto e ele falou, inclusive, que eu deveria pensar na possibilidade de, porque eu tenho muita vontade de escrever, né, de publicar algo. E ele até falou pra mim sobre como ele acha que eu poderia usar, tipo, do conhecimento de ser uma menina adolescente, porque eu vivi muito a minha adolescência, ela foi vivida 100%. Usar esse conhecimento pra escrever pra esse público, porque, gente, não tem como uma adolescente de 15 anos escrever pra uma adolescente de 15 anos. Normalmente é uma pessoa que já passou pela adolescência. E de repente eu tive o clique de tipo, cara, é verdade. É muito importante a existência dos YAs e eu acho que no fundo eu sempre soube disso, mas ter essa conversa com o Christian foi assim completamente elucidadora na minha vida, porque assim, é muito importante que existam livros pra todos os tipos de público e é muito importante que a gente também saia da zona de conforto, que a gente reconheça, saiba quem nós somos dentro do mundo da literatura, do que a gente gosta, porque a gente tem que se conhecer e isso facilita a nossa vida em todos os âmbitos, a gente precisa se conhecer. Eu, por exemplo, como cristã, o mandamento de Jesus é que a gente vá. O cristianismo não é uma religião de... Eu não gosto da palavra religião, mas não é uma religião de ficar de zona de conforto, não é. E eu tô levando isso pra todos os âmbitos da minha vida. E por isso até mesmo que eu tenho um desafio pra mim mesma esse ano de ler mais livros não ficcionais. Já li
2, eu acho, não me lembro. Mas eu quero ler mais livros, quero ler biografia, quero ler autoajuda. Eu nunca li autoajuda, gente. Eu tô com muita vontade de ler coisa tipo de empreendedorismo, de dinheiro, de investimento, de crescimento pessoal. E são coisas que saem totalmente da minha zona de conforto. Porque eu não gosto de ler esse tipo de coisa, sempre tive preconceito. E eu quero quebrar essa barreira, eu quero mudar, eu quero sair do meu lugar, porque, gente, a vida é uma só. E é muito curta pra gente ficar lendo as mesmas coisas sempre. Então eu acho que se quem tá me acompanhando de sempre, tipo, não tá perdendo nenhuma das minhas atualizações, tá vendo que eu tô lendo coisas bem mais diversificadas. Eu fiquei um tempo sem ler thriller, voltei a ler thriller, li clássico, li contemporâneo. Eu tô lendo de tudo, porque eu acho que a gente tem que ler de tudo pra poder falar de tudo, pra ter assunto em roda de conversa, gente, pra criticar, pra poder falar o que você gosta e o que você não gosta, porque se a gente não conhece o outro lado, a gente nunca vai poder falar nem bem nem mal, entende? Então é muito importante e hoje eu quero encerrar esse vídeo deixando pra vocês um desafio da Vika, tarefa de casa. Saia da sua zona de conforto. Agora, nesse próximo mês, seleciona um livro que você acha que você nunca leria em nenhum momento da sua vida, que você nunca pensou que você fosse ler. E tenta ler. E depois me conta. Principalmente se você gosta e costuma ler sempre só um gênero. Tenta, faz isso. Às vezes pode ser uma experiência terrível, você pode odiar e falar não, não quero. E pode ser também uma experiência muito legal que vai te abrir portas para um mundo enorme. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Me contem aqui embaixo o que vocês acharam de toda essa discussão. Tem aí algum gênero que você não lê ou que você lê muito e gostaria de ler outra coisa? Me conta. Vamos conversar, continuar nosso bate-papo aqui nos comentários. E eu deixo esse desafio pra vocês, então. Muito obrigada pela companhia. Beijo enorme e tchauzinho.